Carlo Acutis nasceu em Londres em 3 de maio de 1991, filho de Andrea Acutis e Antônia Salzano. Veio ao mundo em uma família tranquila e economicamente estável. Poucos meses após seu nascimento, os pais decidiram se mudar para Milão, na Itália. Embora fossem de origem católica, os pais de Carlo não tinham uma vida religiosa ativa. Sua mãe, por exemplo, cresceu em um ambiente secular e não costumava frequentar a missa. A mudança começou quando uma babá polonesa, chamada Beata, passou a trabalhar na casa da família. Com seu testemunho simples e profundo, ela despertou no menino um sincero desejo de conhecer a Deus. Foi ela quem lhe ensinou os primeiros passos da fé cristã. Aos 4 anos, Carlo já demonstrava grande interesse pelas coisas sagradas. Esse entusiasmo o levava a fazer perguntas teológicas que deixavam sua mãe desconcertada, pois ela própria sabia pouco sobre a fé. Movida pela curiosidade do filho, Antônia começou a estudar catecismo e teologia, reencontrando, assim, o caminho de volta à igreja. Como os pais tinham uma rotina bastante atarefada, Carlo foi acompanhado de perto pelas babás nos primeiros anos. Em certa ocasião, após ter sido provocado por outras crianças na creche, sua cuidadora tentou ensinar-lhe a impor limites. O menino, no entanto, respondeu com calma: Jesus não ficaria feliz se eu perdesse a paciência. Carlo era espontâneo, alegre e gostava de estar com as pessoas. Como qualquer criança, distraía-se em aulas monótonas e inventava desculpas criativas. Durante o trajeto até a escola, interessava-se pelas pessoas que encontrava, memorizava seus nomes e as cumprimentava com simpatia. Após concluir o ensino fundamental, passou a estudar em um colégio jesuíta. Foi nessa fase que chamou a atenção por seu talento com computadores, habilidade rara para alguém tão jovem. Ele programava, criava sites, editava vídeos e ajudava na produção de revistas escolares. Embora não fosse brilhante em todas as disciplinas, dedicava-se à leitura e se aprofundava por conta própria em temas como ciência da computação e música. Carlo também se destacava pelo senso moral. Numa discussão em sala sobre o aborto, foi o único a se posicionar contra, defendendo firmemente o valor da vida. Amava a natureza, recolhia lixo nas ruas e praias, protegia animais e cuidava dos diversos bichos de estimação que tinha em casa. Sempre que encontrava um animal abandonado, pedia aos pais que o acolhessem. No convívio social, mostrava-se generoso e atencioso. Amparava colegas cujos pais estavam se separando, convidando-os para passar tempo em sua casa. Intervinha quando presenciava brigas e buscava reconciliar os amigos. Também defendia colegas vítimas de bullying e repreendia meninos que assediavam garotas. Entre os amigos, falava sobre a importância de respeitar o próprio corpo, lembrando que somos templos do Espírito Santo. Alertava ainda sobre os perigos da pornografia, demonstrando uma maturidade incomum para sua idade. A caridade de Carlo se manifestava em gestos concretos. À noite, pedia à avó que preparasse um lanche para um morador de rua que encontrava no parque, além de oferecer parte de sua mesada para que ele pudesse tomar café no dia seguinte. Em outra ocasião, preferiu doar os presentes de aniversário que ganhou dos avós para crianças que não tinham brinquedos. Inspirava-se na vida dos santos, especialmente em São Francisco de Assis, e buscava constantemente as palavras de Jesus como guia. Acreditava que o maior desafio era vencer a si mesmo e controlar as próprias paixões. Rezava com frequência ao seu anjo da guarda e tinha grande devoção a São Miguel Arcanjo. O amor de Carlo por Nossa Senhora era intenso e sincero. Pouco antes de falecer, confidenciou à mãe uma frase que expressava toda a profundidade dessa devoção: "A Virgem Maria foi a única mulher da minha vida." Desde cedo, Carlo tinha o hábito de carregar um terço enrolado no braço e, sempre que tinha oportunidade, comprava terços extras para oferecer às pessoas pela cidade. Para ele, depois da Eucaristia, o rosário era a arma mais eficaz contra as forças do mal. Assim como a vida dos santos serve de exemplo e orientação para os cristãos, Carlo via em São Francisco um modelo a seguir. Do mesmo modo, sua própria experiência de oração pode inspirar outros a rezar o terço diariamente. A Eucaristia era o centro da vida de Carlo.
Nossa Senhora o preservou na pureza, de modo que toda sua energia e vontade pudessem ser dedicadas ao amor e à difusão da presença de Jesus no sacrário. Embora não escrevesse um diário, por achar que isso era coisa de meninas, muito do que se sabe sobre ele foi encontrado em seu computador após a sua morte. A análise do histórico de navegação mostrou que jamais havia acessado conteúdos impróprios. Carlo repetia sempre que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. Movido por esse amor, ele pediu para fazer a primeira comunhão antes da idade normalmente permitida. O bispo, ao perceber a sinceridade do pedido, autorizou, com a condição de que a celebração fosse em um local reservado. Assim, aos 7 anos de idade, Carlo recebeu Jesus pela primeira vez no mosteiro de Bernaga, em Perego. A partir daí, seu desejo era estar todos os dias diante do altar. Ia à missa diariamente e, quando seus pais não podiam acompanhá-lo, pediam a um funcionário da casa, chamado Rajesh, que o levasse. Rajesh era hindu, mas a convivência com Carlo e o testemunho de sua fé o levaram a pedir o batismo, tornando-se assim um dos frutos do apostolado do jovem italiano. Carlo não compreendia como tantas pessoas podiam dedicar horas em filas para assistir a shows ou eventos esportivos, mas não encontravam sequer alguns minutos para rezar diante do sacrário. Esse pensamento impressionava até seu pai. Em certa ocasião, ao lhe propor uma viagem a Jerusalém, Carlo respondeu com convicção: "Não, papai. Aqui em Milão existem tantos tabernáculos. Não preciso ir a Jerusalém para ver onde Jesus esteve há 2000 anos, quando posso estar com ele vivo e presente hoje." Apaixonado por tecnologia, era chamado por muitos de nerd da informática. Usando seus conhecimentos, decidiu criar um site que reunia todos os milagres eucarísticos registrados no mundo, além de uma lista de aparições marianas reconhecidas pela Igreja. Trabalhou no projeto por 2 anos e meio, envolvendo inclusive sua família. O site foi lançado no dia 4 de outubro de 2006, festa de São Francisco de Assis, apenas alguns dias antes de sua morte. No dia 1º de outubro de 2006, Carlo começou a sentir dores de garganta e seus pais o levaram ao médico, que diagnosticou parotidite e desidratação. Porém, em poucos dias, seu estado piorou, surgiram fortes dores e sangue na urina. No domingo, 8 de outubro, já estava tão debilitado que não conseguiu sair da cama para ir à missa. Foi então levado a uma clínica especializada, onde recebeu o diagnóstico de leucemia promielocítica aguda. Logo depois, precisou ser transferido para a UTI, colocado em um respirador e encaminhado ao Hospital San Gerardo, um dos poucos na Itália com estrutura adequada para tratar a doença. No hospital, recebeu a unção dos enfermos pelas mãos do capelão. Mesmo sofrendo muito, Carlo pediu à enfermeira que não acordasse seus pais, para não aumentar a preocupação deles. Com grande maturidade espiritual, ofereceu toda a sua dor pelo Papa Bento XVI e pela Igreja. Ele tinha plena consciência de que sua vida seria breve. 2 meses antes do diagnóstico, chegou a dizer em uma gravação com amigos: "Estou destinado a morrer." Já no hospital, ao ser questionado sobre suas dores, respondeu com calma: "Há pessoas que sofrem muito mais do que eu." Suas últimas palavras dirigidas à mãe foram de fé e coragem: "Mamãe, não tenha medo. Desde que Jesus se fez homem, a morte deixou de ser o fim e passou a ser uma passagem para a vida. Não precisamos fugir dela, mas nos preparar para viver algo extraordinário na eternidade." Carlo entrou em coma, passou por um processo de purificação do sangue e, em 11 de outubro de 2006, sofreu uma hemorragia cerebral, sendo declarado em morte cerebral aos 15 anos. No dia seguinte, 12 de outubro, às 18h45, faleceu. Seu corpo foi levado de volta para casa, onde permaneceu por 4 dias. Amigos, familiares e até pessoas desconhecidas foram se despedir do jovem que havia marcado tantas vidas com sua fé. Seu funeral reuniu uma multidão, todos comovidos com sua história e seu testemunho. Devoto de São Francisco, Carlo pediu para ser sepultado em Assis, cidade pela qual tinha grande amor. Em 6 de abril de 2019, seus restos mortais foram transferidos para o Santuário da Expoliação, onde permanecem até hoje,
visitados por fiéis do mundo inteiro. Pouco tempo após sua morte, iniciou-se o movimento pela sua beatificação. Em 2012, sua causa de canonização foi oficialmente aberta, e no ano seguinte recebeu o título de Servo de Deus. Em 2018, o Papa Francisco declarou venerável, reconhecendo suas virtudes heroicas. O primeiro milagre atribuído à sua intercessão ocorreu no Brasil e foi reconhecido em 2020. Luciana Viana, em desespero, rezou uma novena pedindo sua ajuda para a cura de seu filho Mateus, que sofria de um grave problema no pâncreas e só se alimentava com líquidos. Durante uma missa, o menino pediu para parar de vomitar. Surpreendentemente, ao final da celebração, já estava curado e pediu comida sólida. Após essa confirmação, Antônia, mãe de Carlo, revelou à imprensa que o filho lhe aparecerá em sonhos, dizendo que não apenas seria beatificado, mas também canonizado. Esse caminho se confirmou em 23 de maio de 2024, quando o Papa Francisco reconheceu um segundo milagre, abrindo oficialmente a via para sua canonização como o primeiro santo millennial. O milagre aconteceu em 2022, na Costa Rica, com Valéria, uma jovem que sofreu uma hemorragia cerebral após cair de bicicleta. Seu estado era gravíssimo, mas a mãe, Liliana, rezou pedindo a intercessão de Carlo e foi visitar seu túmulo em Assis. Milagrosamente, no mesmo dia, Valéria começou a respirar sozinha. Já no dia seguinte, conseguiu caminhar sem qualquer sequela. Esse segundo milagre foi decisivo para a canonização, confirmando Carlo Acutis como modelo de santidade para o nosso tempo. Hoje, sua vida simples, vivida com intensidade e amor a Deus, inspira milhares de pessoas a buscar a santidade no cotidiano. Carlo foi um jovem comum, mas sua fé extraordinária mostrou que a verdadeira grandeza está em viver com entrega e propósito. Sua curta vida não foi desperdiçada, pelo contrário, tornou-se um exemplo luminoso para toda a Igreja. E chegamos ao fim de mais um vídeo. O que você achou da história de Carlo Acutis? Qual outro santo gostaria de conhecer aqui no canal? Deixe seu comentário, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Sua presença e participação são fundamentais para continuarmos oferecendo conteúdo gratuito e de qualidade. Obrigado por assistir e até a próxima!